Revelado o ato inspirador, faxineira mudou tudo ao salvar o filho do milionário de um bueiro. Maria acordou com o sol tímido mal mostrando a cara. A rotina nunca a assustou, mas cada dia era uma luta na periferia de São Paulo. Com apenas 32 anos, ela se vestia rapidamente, o coração batendo forte pelo amor incondicional que sentia por seu filho Pedro, de apenas 7 anos. Tudo o que fazia era para ele. O sonho de dar a ele um futuro melhor a impelia a se levantar cedo, mesmo quando a preguiça ameaçava aquele dia. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas do bairro nobre onde trabalhava, seu olhar foi atraído por um bueiro aberto. Era um descuido perigoso, mas o que realmente a chamou a atenção foi a risada alegre de uma criança brincando perto dali. Um instante depois, essa alegria se transformou em desespero. O pequeno Lucas, filho do milionário que Maria limpava a casa, havia caído no buraco. O som de sua risada foi substituído por gritos aterradores que reverberaram na alma de Maria. O coração dela disparou sem pensar, correu em direção ao bueiro. As pessoas à sua volta pararam, algumas a olharam com desprezo, mas ela não se importou. A adrenalina tomava conta. Era a vida de uma criança que estava em jogo. Maria se inclinou sobre o buraco, estendendo suas mãos com toda a força que tinha. Os risos e os olhares julgadores se apagaram, e a única coisa que havia era a determinação de salvá-lo. As mãos de Lucas gritaram por socorro, e ela segurou com firmeza, sentindo o medo e o preconceito evaporarem enquanto ele era puxado de volta à segurança. A multidão prendeu a respiração. O ato heróico de Maria não foi só um ato de coragem, mas também uma força poderosa que desafiava a narrativa da desigualdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Após o resgate, a vida de Maria mudou em um instante. Os vizinhos que antes passavam reto por ela, agora a admiravam. As redes sociais fervilhavam, compartilhando a história da faxineira que havia se tornado um símbolo de resistência. Enquanto isso, Lucas começou a ver Maria não mais como uma funcionária, mas como uma verdadeira heroína. Superando o medo, ele se aproximou de Pedro, e os dois meninos criaram uma amizade improvável. O riso deles atravessava as barreiras sociais, espelhando os sentimentos sinceros que surgiam entre eles. Mas a fama trouxe também desafios. Comentários e julgamentos começavam a ser lançados sobre Maria. Ela se sentia perdida em meio a tanta atenção. Precisava lidar com as novas expectativas, mas sabia que precisava permanecer fiel a quem era. Enquanto olhava para a cidade iluminada, Maria sentiu o peso do mundo nas costas, um fardo e uma promessa. Uma proposta de trabalho irresistível, mas cheia de dor, surgiu em sua vida. Com tudo reorganizado em sua cabeça, ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua trajetória. O que será que Maria escolherá? O destino aguardava. O dia amanheceu cinzento, refletindo o turbilhão interno de Maria. Ela estava sentada à mesa da cozinha, olhando para a xícara de café esfriando à sua frente, sem conseguir levantar o olhar. A proposta de trabalho que receberá na noite anterior ecoava em sua mente. Um emprego como assistente pessoal do milionário que ela havia salvado. Era uma oportunidade de ouro, um salário alto, benefícios, tudo o que ela sempre quisera. Mas o preço a ser pago por essa mudança era imensurável. Maria sabia que ao aceitar, ela deixaria o bairro, deixaria seus amigos, deixaria até mesmo sua rotina simples mas acolhedora. A ideia de estar em um ambiente onde a riqueza tinha um sabor tão diferente e distante a aterrorizava. O que aconteceria com sua identidade? Com Pedro? Ele se adaptaria a esse novo mundo? Enquanto refletia, pequenas lágrimas escorriam pelo seu rosto, aquecendo sua pele fria. Foi então que Pedro entrou na cozinha, com os cabelos desgrenhados e o olhar sonolento. Ele abraçou as pernas da mãe e olhou para ela, achando que algo estava errado. Maria sorriu, tentando esconder a confusão que a dominava. Mas Pedro percebeu. Mãe, o que aconteceu? Você está triste? A inocência daquela pergunta cortou Maria como uma faca. Ela se abaixou e olhou nos olhos do filho, aqueles olhinhos que refletiam a esperança. É só uma decisão difícil, meu amor. Mas não se preocupe, eu vou resolver. Na escola, a amizade entre Lucas e Pedro se fortalecia. Eles se tornaram inseparáveis, trocando segredos e rindo juntos durante o recreio. Aquela união era um sopro de esperança para Maria.
mas a pressão da decisão pairava sobre ela como uma nuvem pesada. O que se esperava dela agora? Qual seria a reação de Lucas e de sua família se ela recuasse? Seria vista como arrogante ou ingrata? Detalhes incomodavam sua mente como um inseto zumbindo que não conseguia espantar. Naquela tarde, enquanto limpava a casa do milionário, Maria não conseguia se concentrar. Ela observou Lucas brincando com seus brinquedos, rindo e fazendo barulho, e um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Mas assim que o sorriso se formou, veio a lembrança da proposta, a vida que ela sempre quis, mas com um custo emocional que parecia inaceitável. Sentiu um aperto no peito. O que poderia ser mais valioso que a felicidade do filho? Ao concluir suas tarefas, Maria decidiu que precisava conversar com o pai de Lucas. Ele era um homem difícil, mas tinha algo de respeitável. Superando sua hesitação, reservou um tempo para se reunir com ele na sala de estar. O homem parecia absorto em seus pensamentos, mas quando Maria começou a falar, ela notou que a expressão dele mudava. O homem que parecia intocável ficou intrigado. Eu sinto que você precisa entender algo importante sobre essa proposta. Ela não é apenas sobre mim, é sobre meu filho. E começo a sentir que não quero deixar o que construí aqui, por mais que isso possa melhorar nossas vidas. O empresário a fitou surpreso pela sinceridade. O diálogo parecia promissor, como se uma ponte pudesse se formar entre os mundos deles. Uma pontada de esperança surgia na mente de Maria enquanto aguardava a resposta dele. Mas a pressão da decisão a perseguiu, e a pergunta que a afligia continuava a martelar. Seria esse o caminho certo para ela e Pedro? E ao encarar aquele homem nervoso e fascinante, Maria percebeu que a resposta era mais complexa do que qualquer uma das opções que ela podia imaginar. Um silêncio pesado tomou conta da sala enquanto a conversa entre Maria e o pai de Lucas prosseguia. Ela podia sentir seu coração disparar, as palavras pareciam presas na garganta. O homem tinha o olhar curioso, como se tentasse decifrá-la. Foi ele quem quebrou o silêncio. Maria, eu entendo que é uma decisão difícil, mas você precisa pensar no futuro do Pedro. Um emprego como esse pode mudar a trajetória de vocês dois. Pense em todas as oportunidades que ele poderá ter, disse ele com um tom de voz controlado, mas encorajador. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um tambor. O futuro. É verdade que ela sempre quis um futuro melhor para Pedro, longe das limitações que a vida no subúrbio lhe impunha. Mas ao mesmo tempo, a ideia de deixar para trás seu lar e a comunidade que tanto amava a apunhalava. E o seu amor por ele, não é isso que está em jogo aqui? Não é apenas uma questão de dinheiro. A voz do empresário soava agora mais suave, quase como um entendimento, tentando alcançá-la de uma forma que claramente não fazia parte da sua rotina. Maria respirou fundo, pensou em Pedro, em sua risada e no brilho em seus olhos. Tudo que sempre quis foi que ele tivesse escolhas, que pudesse sonhar. E se eu me perder no caminho? E se a forma como eu o criei for perdida nesse mundo alerta e frio? Ela falou sem querer se revelar tanto, mas a verdade escapava por seus lábios. Nesse momento, a expressão do empresário mudou. Ele parecia refletir sobre suas próprias escolhas. Maria poderia notar as marcas de sua vida nos traços de seu rosto. Olha, eu também fui homem de negócios a vida toda. Mas acredite ou não, a riqueza não traz felicidade garantida. É preciso ter raízes. Ele parecia se abrir, não apenas como um empresário, mas como um pai. Maria sorriu, um sorriso misto de alívio e dor. Estava buscando compreensão, e encontrar isso em alguém que, inicialmente, parecia tão distante a fez sentir-se mais conectada. Mas a inquietude não a deixava em paz. O que ela realmente desejava? O sim para a proposta se tornava cada vez mais pesador em sua mente. Nos dias seguintes, Maria voltou para casa com a cabeça mais clara, mas não menos confusa. A rotina prosseguia, Pedro corria e brincava com Lucas, e ela o observava pensando no que poderia significar essa escolha se decidisse aceitar a proposta. O que poderia dar errado? E além disso, o que poderia dar certo? A dúvida a consumia. Então, na manhã de uma quarta-feira ensolarada, ao levar Pedro à escola, ele olhou para ela com um brilho especial nos olhos. Mãe, posso brincar na casa do Lucas depois da escola? E aquela pergunta simples desencadeou um turbilhão emocional. Ela percebeu que a felicidade do filho sempre seria a prioridade. Mais do que um bilhete para uma nova vida, Maria só queria que Pedro fosse feliz, estivesse onde estivesse. Claro, amor, mas depois temos que falar de algo importante, ela respondeu, forçando um sorriso, mas seu coração já sabia que a decisão estava mais perto do que nunca. Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos ao retornar para casa, Maria recebeu uma ligação inesperada. Era o milionário que havia salvado, sua voz soava seriamente preocupada.
Maria, precisamos conversar. Aconteceu algo e eu preciso de você. É sobre o seu futuro. Uma reviravolta. O presente que não combinava com o futuro. O que seria tão urgente? Era hora de decidir. Maria ficou em choque ao ouvir a voz do empresário. O tom de urgência dela a envolveu de tal maneira que sua mente começou a correr em 1000 direções. O que teria acontecido? Uma parte dela queria perguntar, exigir explicações, mas a outra parte se sentia paralisada pela ansiedade. Calma, Maria. O que está acontecendo? Ela murmura para si mesma, tentando acalmar seu coração que pulsava desenfreado. O empresário continuou. Maria, você se lembrou de como foi importante sua intervenção no parque, não é? O que você fez foi muito mais do que uma reação. Você salvou a vida do meu filho, e isso me faz repensar tudo o que eu achava que sabia sobre o que realmente importa. Maria sentiu um frio na barriga. Aquela era a primeira vez que alguém reconhecia a profundidade de suas ações. O que ele estava querendo dizer? Isso importa, mas o que aconteceu? O que você quer de mim agora? Ela perguntou, a insegurança transparecendo em sua voz. Um evento de caridade para ajudar as crianças da comunidade. Quero que você venha como minha convidada especial. A sua voz precisa ser ouvida, Maria. Você tem uma perspectiva que poucos têm, e isso pode inspirar outros, ele disse. Cada palavra parecendo pesada de significado. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Ela, uma faxineira, sendo chamada de especial. Aquilo era surreal. Não sei se sou a pessoa certa para isso, tentou argumentar, mas a voz dele era firme. Você é a pessoa certa. Não é sobre títulos, é sobre coragem, sobre o que você fez para salvar meu filho. Por favor, acesse essa força que está dentro de você. A respiração de Maria ficou mais rápida. O que ele estava sugerindo era muito maior do que qualquer coisa que ela já havia imaginado. Ela se lembrava de fazer o que era certo, mas nunca tinha considerado o impacto que poderia ter além do gesto. Mas eu não tenho palavras, não sei se sou capaz de falar diante de tantas pessoas, ela gaguejou. A ideia a aterrou, o medo palpável apertando seu peito. Maria, você não precisa saber. Você só precisa falar a verdade, sua verdade. O que importa é que você seja honesta. Às vezes o que precisamos é de alguém que tenha um coração puro e a coragem de se mostrar. Sentindo as emoções à flor da pele, Maria olhou pela janela e viu Pedro brincar no parque. O sorriso dele a iluminou. E se eu disser que sim? Ela perguntou hesitando, mas já começando a sentir uma pequena chama de esperança. Então você estará dando um passo importante não só para você, mas para muitas crianças que precisam de exemplos como o seu. Por favor, venha. Vamos fazer isso juntos, ele insistiu. E Maria ouviu na voz dele um convite não apenas para um evento, mas para uma transformação. Ela sentia uma mistura de medo e empolgação. Aceitar ou não aceitar a proposta? Imaginava-se em um palco, diante de uma plateia cheia, contando sua história. Aquela possibilidade era tanto aterrorizante quanto libertadora. Eu preciso de um tempo para pensar, ela respondeu lentamente. A decisão a consumia. Claro, mas não demore muito, a data está chegando. E lembre-se, Maria, é você quem tem o poder de mudar o rumo de tantas vidas. Pense em Pedro, que futuro você quer para ele? Finalizou o empresário antes de encerrar a ligação. Maria ficou ali, o telefone ainda na mão, as palavras ecoando em sua cabeça. O futuro dela e de Pedro continuava em jogo, e ela sabia que a escolha que faria em breve poderia mudar tudo. Passaram-se alguns minutos antes que Maria percebesse que antes de decidir, ela precisava encontrar a coragem que o empresário mencionara. E talvez, nessa busca, o que ela realmente desejava se revelasse. Mas o que fazer quando as portas se abrem e a insegurança fala mais alto? Era a hora de agir ou de recuar. Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer, e Maria mal sabia que não seria a única a ser tocada por essa escolha. Maria parecia presa em um labirinto de sentimentos. Após a ligação, o mundo ao seu redor parecia girar mais devagar. O parque, onde antes as risadas de Pedro ecoavam, agora era um cenário de reflexão. As folhas das árvores balançavam suavemente, como se também estivessem aguardando sua decisão. Sua mente fervilhava com o peso da escolha à sua frente. Caminhando devagar, Maria se sentou no banco mais afastado do parque. O olhar fixo no chão, ela lembrou-se do momento da ação, quando algo dentro dela simplesmente pulou à frente, guiado pelo instinto. Salvou um garoto, um desconhecido, mas também se salvou de certa forma, ao despertar a coragem que havia adormecido dentro de si. Mas será que realmente estava pronta para compartilhar essa história com tantas pessoas? A voz do empresário ressoava como um eco em seus pensamentos. Você só precisa falar a verdade, sua verdade.
Para todas as outras crianças, ele havia mencionado. Mas e se ela falhasse? E se não conseguisse se expressar da maneira que precisavam ouvir? Uma onda de ansiedade a invadiu, trazendo consigo a dúvida que parecia sufocante. Pedro apareceu no horizonte, correndo em sua direção com um sorriso radiante e um brilho nos olhos. Mãe, olha o que eu consegui fazer! Gritou mostrando um desenho colorido. Era uma mistura de sol, árvores e um enorme bueiro com um X em cima. Maria sorriu, o coração aquecido pelo amor do filho. A pureza nos traços de Pedro evocava em sua mente as inocentes esperanças que a ocupavam. Ela era a mãe dele, e isso significava que precisava ser forte. Pedro, ela começou, a voz tremendo. Você gostaria que sua mãe falasse para ajudar outras crianças? O garoto assentiu empolgado. Eu quero que você seja a melhor mãe. As palavras dele eram simples, mas pesadas. Ele estava apostando nela. Com um gesto doce, Maria acariciou o cabelo dele. O que ela notou logo em seguida foi o jeito como o olhar dele se iluminava com a confiança em sua mãe. Aquilo a fez sentir que talvez houvesse algo mais dentro dela do que só medo. A noite caiu e Maria recebeu uma mensagem do empresário. Estou aqui se você precisar de algo. Pense com carinho, as crianças precisam de você. As palavras pulsam na tela do celular, quase como um lembrete de que as mudanças muitas vezes começam através de pequenos atos de coragem. Mesmo com o receio crescendo, algo surgia com uma alegria silenciosa nas suas entranhas. A ideia de inspirar outras vidas fazia seu coração vibrar. No dia seguinte, Maria decidiu que não poderia mais se esconder. O que poderia acontecer se ela tentasse? O evento se aproximava e as ideias de como poderia impactar os outros tomavam suas noites de maneira mais intensa. As conversas com Pedro, seus sorrisos e a visão de um futuro melhor eram os combustíveis que a guiavam. Assim, em um momento inspirador de coragem, Maria saiu de casa e foi até o parque novamente. O céu tinha um azul profundo, as nuvens pareciam dançar lentamente, como se celebrassem sua decisão ainda não revelada. Ela se dirigiu ao parque com um novo objetivo em mente: procurar pessoas que também haviam lutado para encontrar suas vozes. Ao cruzar seu olhar com uma jovem que observava as crianças brincando, Maria sentiu um familiar chamado de conexão. É difícil explicar como alguns olhares dirigidos a nós podem acender faíscas de empatia. Precisamos nos unir, pensou Maria. Mas qual seria o próximo passo? Poderia aquelas interações simples a levariam mais próxima do evento de caridade? Maria respirou fundo, decidida e preparada para enfrentar o que viesse. O que ela não sabia era que, ao se abrir para novas conexões, uma surpresa reveladora aguardava por ela, mudando para sempre a trajetória de sua próxima etapa. Maria caminhou lentamente em direção à jovem que a observava. O jeito como ela segurava a toalha de piquenique e o olhar distante que direcionava as crianças brincando evocou um certo conforto em Maria, quase como se ela pudesse perceber a própria luta escondida da jovem. Ao se aproximar, Maria conseguiu notar as lágrimas que se formavam nos olhos da garota. Oi, tudo bem? Maria ofereceu um sorriso amigável. A jovem a olhou surpresa, como se tivesse sido interrompida em um pensamento profundo. Desculpe, eu estive aqui pensando. Pensando em quê? Você está bem? Maria perguntou, já sentindo uma conexão inesperada. É só eu sou mãe também, sabe? E a vida é tão complicada às vezes. A voz da jovem tremia. Eu vi o que você fez, salvando aquele garoto. Isso foi incrível. O coração de Maria disparou. A admiração não fazia parte de sua expectativa ao se aproximar da desconhecida. Obrigada, mas na verdade, eu só segui meu instinto. A humildade ecoou nas palavras dela, embora sua mente piscasse com uma nova confiança. Seguir o instinto é mais difícil do que parece. Muitas vezes nos sentimos tão perdidas que só conseguimos olhar para baixo, mas essa coragem de olhar para cima e agir bem, é uma dádiva. Meu nome é Ana. Ela estendeu a mão, e Maria a apertou, sentindo uma corrente de energia ser compartilhada entre elas. Sou Maria. E você não faz ideia do quanto as suas palavras significam para mim agora. Elas trocaram um olhar profundo que durou além do momento, como se compartilhando segredos, dois mundos em um só. Maria, você sente que pode fazer algo por outras crianças, não é? Ana indagou, a faísca de esperança brilhando em seus olhos. As crianças precisam de inspirações, e o medo começou a se enroscar novamente em sua barriga, mas ela parou, pescando uma vez e respirando fundo para afastar a ansiedade. Eu não sei se estou pronta. Às vezes não temos que estar prontas. Temos apenas que dar o primeiro passo. Você já deu o seu ao salvar aquele garoto. Agora, que tal salvar mais corações? Tem um evento de caridade logo aqui no parque. Pense em como poderia fazer a diferença.
Ana sorriu, encorajando Maria. O evento de caridade. Um soco no estômago. A ideia de compartilhar sua história com um público desconhecido lhe causava calafrios. E se ninguém se importasse? Eu não sei se posso fazer isso. Posso ser apenas uma faxineira. Maria sussurrou, a insegurança voltando a apertá-la. Ah, você é muito mais do que isso. As vozes mais poderosas vêm de lugares que muitos não esperam. Sua história, sua verdade, elas podem ser a luz para muitos. Você já pensou no que poderia dizer? Ana insistiu. Maria olhou para o céu, onde as nuvens ainda dançavam com o vento. Um pensamento surgiu em sua mente, uma imagem de sua trajetória, da coragem que encontrou ao salvar aquele garoto. Os sentimentos de bravura começaram a tomar forma. Quem sabe? O que ela poderia ser se permitisse brilhar? Você tem razão. Mas e se eu falhar? Maria perguntou, seus olhos brilhando de vulnerabilidade. E se você vencer? E se seu ato de coragem tocar corações e mentes? E se você mudar vidas? Ana olhou de volta com a firmeza de quem já atravessou tempestades. A fervura de emoções tomou conta de Maria. A cada palavra, um novo sopro de esperança. O que ela não via era que seu ato de coragem poderia não apenas inspirar outras crianças, mas também transformar a própria vida de Ana, cuja dor e insegurança poderiam finalmente encontrar o alívio. Vamos juntas? Maria finalmente disse. Mal sabia ela que ao aceitar o convite, não apenas caminhava em direção a um evento de caridade, mas também para uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Maria e Ana caminhavam lado a lado, a sensação de expectativa pairando no ar entre elas. O parque, que antes parecia um espaço de pura diversão e despreocupação, agora pulsava com a energia de suas conversas. As risadas das crianças eram como um pano de fundo sonoro, uma sinfonia de esperança que ecoava à medida que se aproximavam do local do evento. Você sabe como posso ajudar? Maria perguntou, a curiosidade interferindo com a ansiedade, seus olhos brilhando à sombra de dúvidas ainda pálidas. Ana sorria, já conhecida do espaço. Vou te apresentar a algumas pessoas, algumas mães como nós. Elas também estiveram em situações difíceis, mas juntas encontramos força. Vamos mostrar às crianças que não estão sozinhas, disse, enquanto guiava Maria através de uma multidão cheia de risos e calor humano. O evento era uma celebração vibrante, com barracas coloridas decorando o parque. O ar estava perfumado com pipoca e algodão doce, e cada sorriso que cruzava seu caminho parecia lembrar Maria de sua própria infância, daquela inocência que parecia tão distante. Mas agora, o peso do futuro lhe pressionava os ombros. Chegando ao centro do evento, Ana apresentou Maria a um grupo de mulheres. A primeira delas, uma senhora de olhos brilhantes, apertou sua mão com firmeza. Você deve ser a heroína que ouvi falar, exclamou, atraindo a atenção de outros que começaram a se reunir ao redor. Maria sentiu seu coração acelerar. O olhar delas era caloroso, mas ao mesmo tempo ansioso. Muitas delas pareciam à espera de algo que Maria nunca imaginou ser capaz de proporcionar. Eu não sei se sou uma heroína, murmurou, a insegurança retornando. Claro que você é. Ana interveio rapidamente. Você teve coragem. Agora é hora de compartilhar isso com o mundo. O que você fez, Maria, é raro. E esse é o momento de brilhar. Sentimentos conflitantes começaram a invadir Maria. Havia um desejo ardente de se conectar, mas também um medo de desabar sob a pressão. E se eu não conseguir? E se eu não souber o que dizer? Sua voz era um fio de insegurança. As mulheres ao redor começaram a sussurrar entre si, mas uma delas, uma jovem com um sorriso acolhedor, aproximou-se. Você pode apenas falar do que sente. Não precisa ser perfeita. Apenas seja você mesma. E lembre-se, estamos todas aqui para te apoiar. Essas palavras simples despertaram algo dentro de Maria. O pulsar de emoção parecia mais intenso agora, enquanto ela vagarosamente se deixava abraçar pelo apoio daquele grupo. Ana avançou e ligou o microfone. A multidão começava a se reunir mais próxima, uma onda de rostos familiares e estranhos, todos com expressões de expectativa. Pessoal, essa aqui é a Maria, a mulher que salvou um garoto. Depois de tanta coragem, eu penso que ela tem algo importante para compartilhar, disse Ana, sem se dar conta de que estava acendendo a vela da coragem em Maria. Meu Deus, Maria pensou. Seu estômago se retorcia ao perceber que todos os olhos estavam voltados para ela. Era o momento da verdade. Começou a voz falhando. Um silêncio respeitoso tomou conta e em um instante, uma onda de emoções inundou seu coração, trazendo à tona memórias dela mesma, sua luta pela vida, a batalha entre medos e esperanças. E se ela contasse? E se esta fosse a sua chance de oferecer algo a todos aqueles que estavam ali? Sou faxineira. A vida não foi fácil.
Mas um dia, eu vi uma criança em perigo e não pensei duas vezes. Corri para salvá-la. A cada palavra saindo de seus lábios, Maria sentia-se mais leve. E ao fazer isso, percebi que há uma luz dentro de cada um de nós, e essa luz pode brilhar mais forte do que imaginamos. Sua voz estava se ajustando, mais firme agora. A energia ao redor dela era palpável, havia expectativa, como se cada pessoa estivesse torcendo para que Maria encontrasse mais e mais coragem. Então, convidando todos vocês a olhar para as dificuldades e seguir em frente, a vida, ela pode ser uma luta, mas nunca estamos sozinhos. Um murmúrio envolvendo aplausos brotou enquanto Maria olhava para as faces iluminadas ao seu redor. A sensação era de um peso sendo levantado. Naquele momento, Maria não era mais apenas uma faxineira, ela se tornará um símbolo de esperança e coragem. Mas sua jornada apenas começava. Ao fundo, uma voz familiar, mas diferente, disse: "Estamos apenas começando, Maria. O que mais você está disposta a fazer?" Maria virou-se e viu Ana com um olhar de compreensão, pronta para guiá-la a um novo mundo. O que mais poderia surgir dessa nova conexão? Maria sentiu uma mistura de medo e empolgação. O que mais ela poderia fazer? As palavras de Ana ecoavam em sua mente, como um convite para embarcar em algo que ela nunca havia imaginado. Enquanto a multidão continuava a aplaudir, uma nova energia começou a fluir dentro dela, como se as vozes daquela plateia fossem combustível para sua alma. "Vamos lá, Maria. Você já deu o primeiro passo", Ana disse, seu olhar encorajador iluminando o caminho à sua frente. "Os desafios estão apenas começando, mas você não estará sozinha. Estou aqui com você." Maria respirou fundo e sentiu o aroma doce do algodão doce que flutuava no ar. O parque estava tão vibrante, tão vivo. Havia um mundo de possibilidades ali, e a ideia de fazer algo maior estava começando a tomar forma em sua mente. Ela queria fazer a diferença. Queria ajudar outras mães e crianças que, assim como ela, enfrentavam lutas e sentiam-se sozinhas. "Mas como posso fazer isso?" perguntou Maria, um pouco insegura. Ana estendeu a mão e puxou Maria em direção a uma barraca onde um grupo de crianças brincava de pintura. "A primeira coisa que podemos fazer é criar atividades para essas crianças. Você pode se contar como a nossa primeira heroína, e a partir disso dar exemplos de superação. Elas precisam ouvir histórias que as inspirem." As crianças estavam tão absorvidas em seus desenhos que sorriam e riam entre si, completamente alheias às preocupações adultas. Aquela alegria pura tocou Maria profundamente. Ela sentia que havia uma conexão entre suas vidas, uma linha invisível que ligava cada um ali, entre choro e risadas. Você poderia ser uma espécie de mentora. Olhar nos olhos delas e dizer que é possível. Que elas também podem brilhar, Ana continuou, com um brilho nos olhos. Uma ideia brotou na mente de Maria. O grupo de mães que ela encontrara mais cedo poderia se reunir e criar um conjunto de atividades para ajudar na autoestima das crianças. Elas poderiam organizar oficinas, encontros e até mesmo palestras. Mas para isso, ela sabia que precisaria de mais coragem e principalmente de um plano. "Precisamos de um tema. Algo que as crianças sintam na pele", disse Maria, enquanto começava a traçar um plano em sua mente. A ideia de uma semana de atividades voltadas para a superação surgiu, algo que mostrasse que todos, independentemente das dificuldades, têm um brilho especial. "Isso mesmo. Vamos colocar isso em prática", respondeu Ana radiante. "Você já pensou em contar sua história para as crianças? Você pode fazer isso de uma maneira divertida, talvez como se fosse uma aventura." O coração de Maria pulsava mais forte. Agora ela podia visualizar isso claramente. Poderia utilizar sua experiência para ajudar outras pessoas a encontrarem sua luz. A sensação de poder e responsabilidade ao mesmo tempo era nova, mas também empoderadora. Ana sorriu, percebendo o brilho nos olhos de Maria. "Então, você se junta a mim e vamos começar a planejar essa semana incrível?" "Sim, eu quero ajudar. Eu quero fazer algo que mude a vida delas", respondeu Maria, a voz se fortalecendo. Ela nunca imaginou que uma simples conversa em um parque pudesse desabrochar tanto. Em um instante sua vida estava ganhando um novo significado, uma nova missão. Enquanto conversavam, uma pequena garota veio até Maria. "O que você faz? Você é uma heroína de verdade?" perguntou com olhos grandes e curiosos. Maria se agachou para ficar na mesma altura da criança. "Eu sou apenas uma pessoa que decidiu fazer algo quando viu alguém em perigo. Você pode ser uma heroína também, sabia? Pode fazer a diferença no mundo do seu jeito." A garotinha sorriu, e Maria percebeu que seu coração estava mais leve. Uma chama de esperança havia acendido, e a ideia de que outras pessoas poderiam encontrar coragem na sua história era contagiante. "Vamos então.
Temos muito o que fazer, exclamou Ana, puxando Maria novamente para o centro do parque. Mas quando estavam prestes a começar, um homem alto começou a se aproximar rapidamente, seu semblante sério. Esse evento é ótimo, mas vocês não sabem quem eu sou e o que realmente quer fazer? Maria congelou. O que será que vinha pela frente? As palavras desse homem poderiam mudar tudo novamente. Maria sentiu seu coração disparar. O homem, de terno escuro e óculos escuros, parecia ter saído de algum filme, um tipo de figura imponente que poderia mudar o rumo do seu dia ou, quem sabe, da sua vida. O ar ao redor deles parecia ficar mais denso, como se as árvores no parque daquele dia, antes tão alegres, agora observassem a cena em silêncio. Quem é você? Ana perguntou com um tom de curiosidade e desconfiança. Sou Ricardo, e trabalho com projetos sociais em nossa cidade. Eu estava aqui apenas para avaliar como esses eventos impactam as comunidades, e ouvi algumas coisas que chamaram minha atenção, disse o homem, olhando diretamente para Maria. Ela sentiu uma onda de nervosismo invadir seu corpo. O que ele havia ouvido sobre ela? O que ele queria? A presença dele era forte, mas ao mesmo tempo, lhe trazia uma sensação de expectativa. Ricardo continuou. Vocês estão fazendo um trabalho admirável com este projeto. Mas, sinceramente, preciso saber se vocês têm um plano estruturado. O que realmente pretendem alcançar com isso? O que farão para que suas histórias cheguem até as pessoas que mais precisam ouvi-las? Ana e Maria trocaram um olhar. Elas tinham a paixão, a vontade de ajudar, mas a estrutura que ele mencionava parecia um assunto distante. Maria lutava para encontrar palavras. Ela respirou fundo e deixou fluir sua voz. Nós queremos inspirar crianças. Mostrar que não importa como a vida seja difícil, sempre há esperança. Podemos ensinar a elas que juntas podem brilhar. Ricardo arqueou uma sobrancelha. Isso é bonito, mas quem estará por trás disso? Vocês já têm consciência de como gerenciar um projeto dessa magnitude? A insegurança tomou conta de Maria outra vez. Tudo começou como um simples desejo de ajudar e agora se transformava em algo que exigia mais do que ela jamais pensou ser capaz. E se não fossem suficientes? E se não conseguissem a ajuda necessária? Sabemos que é difícil, mas estamos determinadas a fazer isso acontecer. Juntas com o apoio da nossa comunidade, Ana defendeu, mas a voz de Maria ainda hesitava. Olhem, não estou aqui para desanimá-las. Apenas quero que pensem grande, ele enfatizou, sua expressão séria lentamente se suavizando. Se vocês realmente acreditam que podem impactar outras vidas, precisam de um plano sólido e da visão clara do que desejam alcançar. Eu posso ajudar com isso, mas precisam estar prontas para trabalhar duro. Maria sentiu uma onda de expectativa misturada com apreensão. Esse homem poderia ser a chave para tudo o que planejavam, mas o esforço que isso exigiria a fazia tremer. Ao mesmo tempo, uma parte dela estava ansiosa para aceitar esse desafio, ainda mais sabendo que tudo poderia fazer a diferença na vida de tantas crianças. Que tipo de ajuda você poderia oferecer? Perguntou Ana, encorajando Maria a ser audaciosa. Posso oferecer orientação, recursos e até ajudar a arrecadar fundos. Mas precisamos de algo mais concreto. Um evento, um propósito específico, algo que as pessoas queiram apoiar. É assim que as mudanças acontecem, disse Ricardo, seu olhar fixo em Maria. Com o peso de suas palavras, a mente de Maria girava, imaginando o que poderia vir a ser. E se de fato esse pudesse ser o passo inicial para algo grandioso? Uma luz de esperança começou a brilhar em seu interior. Posso pensar em uma temática poderosa para isso. Algo que envolva superação e resiliência, disse ela, sentindo-se mais forte. Ricardo pareceu satisfeito. Isso é um bom começo. Agora, vamos colocar tudo no papel e fazer essas histórias chegarem a quem precisa. Como você se sente sobre trabalhar em conjunto? Com um sorriso nervoso, Maria olhou para Ana, que já estava radiante de entusiasmo. Sim, eu estou dentro. Mas antes que o clima de empolgação seguisse adiante, o celular de Ricardo vibrou, interrompendo a conversa. Ele olhou a mensagem e sua expressão se alterou imediatamente. Parece que tem um compromisso urgente. Mas isso não é um adeus. Vamos nos encontrar novamente e levar isso a sério. Meus contatos são valiosos e posso ajudá-las. O que o é fazer com a sua história? Maria e Ana se entreolharam, a adrenalina pulsando em seu sangue. Assim que Ricardo se afastou, Maria sussurrou. Você percebe o que ele disse? Isso pode se tornar algo grande. Sim, mas ao mesmo tempo, um frio na barriga tomou conta dela. O que realmente estava por vir? Estou animada, mas... E se não conseguirmos? Perguntou Ana, um pouco insegura. Maria sentiu um impulso de coragem.
Vamos transformar esse medo em ação. A partir de agora não podemos voltar atrás. Ela estava decidida a usar cada gota de sua força para não apenas contar sua história, mas para fazer com que outras também se atrevessem a brilhar. E com uma nova determinação ardendo dentro dela, Maria percebeu que a jornada estava apenas começando. Mas o que a esperava na próxima reunião com Ricardo? Essa era apenas a primeira de muitas decisões que viriam. A dúvida pairava no ar. O dia estava claro, e o sol iluminava o parque onde Maria se encontrava, cercada de novas esperanças e desafios. O evento de caridade pulsava com cores vibrantes e risadas, mas dentro dela havia uma tempestade de emoções. Agora ela não estava sozinha. Ana caminhava ao seu lado, unidas por um sonho a ser realizado. Maria respirou fundo e sentiu a inspiração correr em suas veias. A ideia de usar sua experiência para ajudar outras crianças a encontrarem suas vozes e esperança era mais do que um desejo, era uma necessidade. Enquanto as crianças pintavam e riam nas barracas, Maria se virou para Ana. Precisamos começar a planejar. Ricardo mencionou que precisamos de um tema, de algo que realmente toque as crianças. Ana acenou com a cabeça, energizada. E se fizermos algo sobre superação? Mostrando a elas que cada um tem uma história e que dificuldades são reais, mas não definitivas. Com as ideias fluindo, Maria visualizava as atividades. Podemos criar oficinas onde elas contam suas histórias, e a partir delas, as crianças podem expressar o que sentem. Podemos fazer uma exposição, algo que reúna todos. Ana sorriu, o brilho nos olhos refletindo a empolgação que crescia entre elas. Sim, imagine ver essas histórias sendo contadas e a força se espalhando. E se trouxermos algumas mães para compartilhar suas lutas também? Seria incrível! A ideia se materializou em suas mentes, e a energia do parque parecia irradiar luz sobre elas. As crianças pintavam um futuro que Maria agora concedia a elas com sua coragem. Para muitos, ela não era mais apenas uma faxineira, ela era uma voz, uma mentora. No dia seguinte, Maria e Ana se reuniram com Ricardo, o olhar determinado e as esperanças nas mãos. O escritório era moderno e imponente, mas Maria não se deixou intimidar. Ao entrar, sentiu que aquele era um espaço onde poderia finalmente ser ouvida. Estamos prontos para compartilhar nosso plano, começou Maria, a voz decidida, mas nervosa. Queremos fazer uma semana de atividades voltadas para a superação. Queremos que as crianças se sintam ouvidas. Excelente, Ricardo respondeu, agora mais envolvido. Isso impacta não só as crianças, mas também a comunidade. Vamos estruturar isso direitinho. Precisamos de patrocínios, de um marketing que faça as pessoas quererem se envolver. Quando é o primeiro dia do evento? A agitação tomou conta. Maria e Ana trocaram olhares de alegria. Estavam prestes a transformar ideias em ação. O que parecia um sonho distante, agora estava prestes a se concretizar. As semanas passaram voando, com reuniões e planejamento em cima de planejamento. Maria se tornou uma líder, sua voz ecoando em lugares que antes parecia impossível. A luz que ela havia encontrado após salvar Lucas agora iluminava a vida de muitos. Os braços das crianças estavam abertos a abraçar essa nova fase, e sorrisos genuínos brotavam ao receber amor e inspiração. Finalmente, chegou o grande dia. O parque estava envolto em alegria e expectativas, com mães e crianças vindo de todas as partes para participar. As barracas estavam cheias de atividades e as histórias estavam sendo contadas em cada canto. Maria subiu em um pequeno palco improvisado, seu coração batendo forte. Oi, pessoal! Meu nome é Maria, e eu sou uma mãe como muitas de vocês, mas hoje eu estou aqui como alguém que acredita que todos nós podemos brilhar. Cada um tem uma história que vale a pena ser contada. Os olhares se fixaram nela, e Maria percebeu que estava prestes a fazer algo grande. Vocês sabem, a vida tem muito para nos ensinar. E às vezes, os momentos mais difíceis são onde encontramos o nosso verdadeiro eu. O público reagiu com aplausos, fazendo seu coração vibrar de emoção. À medida que falava, Maria via lágrimas de alegria e esperança nos rostos ao redor. Ela contava sobre suas lutas, suas inseguranças e suas conquistas. Nunca se esqueçam, somos todos capazes de enfrentar nossas próprias batalhas e ajudar aos outros a se erguer. A energia no ar era contagiante. E naquelas palavras, as crianças viam não apenas uma heroína, mas alguém que realmente poderia dar vida às suas esperanças. O evento se tornava uma verdadeira celebração de superação e união. Ao final do dia, depois do agradecimento que ainda ecoava nas vozes das mães e crianças, Ana se virou para Maria. Você viu? O que você fez aqui hoje vai reverberar por muito mais tempo do que podemos imaginar. Maria sorriu, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas.
Eu nunca teria conseguido isso sem você ao meu lado. Você foi uma parte fundamental para me ajudar a encontrar essa força. Elas se abraçaram, percebendo que não eram apenas duas mulheres em um projeto. Eram amigas que se apoiavam e acreditavam no potencial uma da outra. Os dias seguintes foram uma continuação dessa magia. O que começou como um simples ato de coragem cresceu em um movimento, com mais pessoas se unindo e compartilhando suas histórias. Maria se tornou uma oradora em eventos, levando esperança não só às crianças, mas também a mães que não sabiam que podiam encontrar sua voz. E assim, Maria se transformou em um símbolo de resistência, resposta, amor e coragem. Ao olhar para Pedro brincando na grama, ela percebeu que mudou não apenas sua vida, mas a de muitos. A periferia, que sempre foi um lugar de dinâmicas opressivas, começou a ressoar histórias de amor, força e luz. Naquele parque sob um céu claro, Maria entendeu que o amor verdadeiro é o que nos move a agir. E já não tinha mais dúvida, sua vida, sua história, era só o começo de algo muito maior. A jornada de Maria provou que não importa de onde você veio. O que importa é o quanto você está disposto a lutar pelo que é certo e nunca esqueça das verdadeiras raízes das suas conquistas. Se você se emocionou com essa história de superação e transformação, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que essa mensagem de esperança chegue ainda mais longe. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua voz é importante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e espalhar a luz. Não espere nem mais um segundo.